Introdução aos materiais compósitos e biomateriais em sistemas urinários. A introdução aos materiais compósitos e biomateriais em sistemas urinários abrange o estudo e o desenvolvimento de materiais avançados, que são empregados na fabricação de dispositivos médicos como catéteres e aparelhos de diálise, utilizados no tratamento de distúrbios urológicos. Os materiais compósitos referem-se a combinações de dois ou mais materiais distintos, enquanto os biomateriais são projetados para interagir de forma segura com o sistema biológico. No contexto dos sistemas urinários, a utilização de materiais compósitos e biomateriais visa atender a uma variedade de requisitos, incluindo biocompatibilidade, resistência mecânica, durabilidade e prevenção de infecções. O desenvolvimento de materiais avançados proporciona soluções inovadoras para desafios clínicos, permitindo a fabricação de dispositivos mais seguros, eficazes e confortáveis para os pacientes. A introdução desses materiais no campo dos sistemas urinários representa um avanço significativo na medicina, oferecendo novas perspectivas para o tratamento de distúrbios urológicos complexos e aprimorando a qualidade de vida dos pacientes, que dependem desses dispositivos para o suporte médico necessário. Desafios na seleção de materiais para dispositivos urinários. A seleção de materiais para dispositivos urinários é uma tarefa complexa que enfrenta uma série de desafios interligados, dada a diversidade de requisitos técnicos e biológicos associados a esses dispositivos. Um dos principais desafios é a necessidade de garantir a biocompatibilidade dos materiais, ou seja, a capacidade de interagir de forma segura com os tecidos biológicos sem desencadear reações adversas, inflamações ou reações do corpo. A complexidade do ambiente fisiológico do trato urinário, com suas propriedades dinâmicas e propensão a infecções, aumenta ainda mais a dificuldade na seleção dos materiais apropriados. Outro desafio crítico é a prevenção de infecções associadas ao uso de dispositivos urinários. A aderência bacteriana e a formação de biofilmes representam um risco significativo de infecções de trato urinário, exigindo a escolha dos materiais que possam resistir a esses problemas. A busca por materiais com propriedades antimicrobianas e capacidade de resistência a biofilmes é fundamental para minimizar o risco de complicações infecciosas e garantir a segurança dos pacientes. Além disso, a durabilidade e a resistência mecânica dos materiais são cruciais para garantir a integridade estrutural dos dispositivos urinários durante o uso prolongado. A exposição e tensões mecânicas, fricção e outros desafios físicos do ambiente no trato urinário demandam materiais robustos e duráveis, capazes de manter sua funcionalidade e desempenho ao longo do tempo. O conforto do paciente também é um fator essencial na seleção de materiais para dispositivos urinários. Materiais que podem causar irritações, inflamações ou desconforto ao paciente devem ser evitados, exigindo a escolha de materiais suaves e não reativos que minimizem os impactos nos tecidos circundantes. Além disso, considerações econômicas e de disponibilidade são fundamentais, uma vez que a acessibilidade e a viabilidade financeira dos materiais podem influenciar diretamente a produção em larga escala de dispositivos urinários. A necessidade de materiais facilmente esterilizáveis também representa um desafio significativo, uma vez que a capacidade de manter a segurança microbiológica dos dispositivos durante o uso clínico é essencial para evitar complicações associadas à contaminação bacteriana. Superar esses desafios na seleção de materiais para dispositivos urinários requer uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, que envolva especialistas em urologia, engenheiros de materiais, microbiologistas e fabricantes de dispositivos médicos. A pesquisa continua. O desenvolvimento de materiais inovadores e implementações de testes rigorosos de desempenho e segurança são essenciais para atender às demandas clínicas e garantir a qualidade e a eficácia dos dispositivos urinários, utilizados em uma variedade de procedimentos médicos.
catéteres e aparelhos de propriedades desejáveis em materiais para catéteres e aparelhos de diálise. As propriedades desejáveis em materiais para catéteres e aparelhos de diálise são essenciais para garantir a eficácia, a segurança e o conforto durante o uso desses dispositivos médicos. Algumas das propriedades fundamentais incluem: biocompatibilidade. Os materiais devem ser biocompatíveis para minimizar reações imunológicas adversas e garantir uma interação segura com os tecidos circundantes, reduzindo assim o risco de complicações. Flexibilidade e durabilidade. Os materiais devem ser flexíveis o suficiente para facilitar a inserção e o manuseio dos catéteres, ao mesmo tempo em que devem ser duráveis para resistir à fricção e à tensão durante o uso prolongado. Resistência química. Os materiais devem ser capazes de resistir a ambientes químicos agressivos, como fluidos corporais e as soluções de limpeza, para garantir a estabilidade e a integridade estrutural dos dispositivos. Baixa aderência bacteriana. Os materiais devem apresentar uma superfície não aderente para minimizar a formação de biofilmes e reduzir o risco de infecções associadas ao uso prolongado dos catéteres e aparelhos de diálise. Compatibilidade com fluidos biológicos. Os materiais devem ser compatíveis com os fluidos biológicos para evitar reações adversas, como coagulação sanguínea, agressão plaquetária e formação de trombos, garantindo assim o fluxo sanguíneo adequado durante o procedimento de diálise. Estabilidade mecânica. Os materiais devem apresentar alta estabilidade mecânica para suportar a pressão e o estresse durante o uso diário, garantindo a integridade estrutural e a funcionalidade contínua dos dispositivos. Facilidade de esterilização e limpeza. Os materiais devem ser facilmente esterilizáveis e resistentes à degradação por processos de limpeza e desinfecção, garantindo assim a segurança microbiológica e a prevenção de infecções associadas ao uso dos dispositivos. A consideração cuidadosa dessas propriedades durante o processo de seleção de materiais é crucial para garantir a eficácia terapêutica, a segurança e o conforto dos pacientes durante os procedimentos de cateterização e diálise. A busca contínua por materiais inovadores que atendam a esses critérios é fundamental para aprimorar a qualidade dos dispositivos médicos utilizados em sistemas urinários e de diálise, proporcionando assim melhores resultados clínicos e uma experiência mais positiva para os pacientes. Tipos comuns de materiais compósitos utilizados em catéteres urinários. Os catéteres urinários são frequentemente fabricados com materiais compostos para garantir flexibilidade e durabilidade, e também biocompatibilidade. Alguns dos tipos comuns de materiais compostos usados em catéteres urinários incluem o material composto silicone, poliuretano e outros polímeros específicos. Além desses materiais oferecerem flexibilidade e resistência aos fluidos corporais, garantem também um desempenho seguro e confiável em contextos médicos. A seguir, classificamos alguns materiais compostos utilizados em catéteres urinários. Temos o silicone. Muitos catéteres urinários possuem um revestimento de silicone que é macio, flexível e também biocompatível. O silicone ele ajuda a minimizar o atrito e o desgaste durante a inserção e a remoção. Temos também o poliuretano. O poliuretano é frequentemente usado como camada externa resistente em catéteres urinários. Ele fornece durabilidade e também conforto. Esses materiais compostos são selecionados com base especificamente no catéter, nas necessidades do paciente e nas considerações médicas. É importante a gente sempre ressaltar que a escolha dos materiais também deve levar em consideração alergias
e sensibilidades individuais do paciente. Nesta tabela, nós podemos observar as principais características dos dois materiais escolhidos para estudo relacionado à fabricação de catéteres, né? São biomateriais nesse caso, e analisando a tabela, nós podemos ver que ambos são bem semelhantes em suas características e seus resultados, né? Por exemplo, flexibilidade, ambos possuem boa flexibilidade. O silicone ele se destaca um pouco mais, mas o poliuretano não fica atrás. Não quer dizer que ele seja menos flexível ou que em uma aplicação no corpo humano ele vai apresentar maus resultados. Não, ele também tem uma boa flexibilidade, porém o silicone um pouco mais. Mas biocompatibilidade, ambos têm uma biocompatibilidade elevadíssima, que é uma das principais características, uma das coisas mais pedidas de característica para fabricação de catéteres, né? Ambos se destacam nessa propriedade. Aplicabilidade em catéteres urinários, resistência química, todos são praticamente muito parecidos os resultados. Então, os dois eles são muito bons para esse tipo de aplicação, para a fabricação desses dispositivos. Importância da biocompatibilidade na prevenção de complicações. A biocompatibilidade desempenha um papel crucial na prevenção de complicações relacionadas ao uso de catéteres urinários, pois ajuda a garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. A seleção de cuidados com materiais biocompatíveis e a atenção às necessidades individuais do paciente são aspectos essenciais na escolha de um catéter adequado, né? Um catéter não biocompatível ele pode causar danos aos tecidos, especialmente durante a inserção, na remoção ou uso prolongado. Isso pode resultar em lesões como hemorragia e também ulcerações. Materiais biocompatíveis como o silicone, o poliuretano, como nós citamos, eles tendem a ser mais suaves e menos propensos a causar danos ou danos que contribuem para o conforto do paciente, certo? Então, materiais biocompatíveis, eles ajudam a minimizar, né, a resposta imune e promove a integração segura com os tecidos circundantes. Para aplicações urológicas. Inovações recentes em materiais biomédicos para aplicações urológicas. O principal ponto dessa inovação, eles visam imitar a estrutura dos tecidos biológicos para assim melhorar a biocompatibilidade e o desempenho dos dispositivos. Então, nós classificamos algumas áreas aqui, alguns tópicos, que são a principal área de inovação, desenvolvimento e revestimentos biomédicos. Nós temos a imitação de propriedades naturais, que nada mais são inovações recentes em materiais biomédicos, onde buscam imitar as propriedades físicas e químicas dos tecidos biológicos do sistema urinário. Temos também redução de rejeição e inflamação. Esses materiais biomédicos são projetados para reduzir a resposta imunológica e a inflamação associada à interação entre o dispositivo e o tecido circundante, né? O outro tópico, melhoria na biointegração.
são materiais biomédicos, são formulados para promover a biointegração, facilitando a interação e a comunicação entre o dispositivo e os tecidos biológicos. E desenvolvimento de superfícies bioativas, essas inovações concentram no desenvolvimento de superfícies bioativas que promovem interações específicas com células e proteínas do corpo. Estratégias de prevenção de infecções em dispositivos de diálise. Esse tópico nós falamos a respeito de algumas estratégias que já são aplicadas e estratégias que serão ainda implementadas, estão em estudos para ser implementadas. Então também abrange um pouco a parte de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento desse combate a infecções, tá? Mas inicialmente nós podemos dizer que essa estratégia de prevenção de infecções era muito utilizado até algum tempo atrás os métodos de esterilização, né? Onde eliminava todo e qualquer tipo de contaminante, de bactéria, de micro-organismos que possa ter em algum dispositivo que vai ser inserido no corpo humano. Então, como nós estamos falando aqui de catéteres e outros dispositivos para o sistema urinário, sempre que ia ser inserido dentro do paciente, sempre era esterilizado primeiramente para tentar combater e evitar algum tipo de infecção ou problema decorrente do dispositivo que estava sendo inserido. Hoje em dia já se tem o conhecimento que algumas infecções elas acontecem mesmo em dispositivos esterilizados, então somente a esterilização não é eficaz, ela elimina tudo aquilo que já estava de contaminante, de bactéria, micro-organismo na superfície do dispositivo, mas isso antes de entrar no organismo. Depois que é colocado no organismo, muitas das vezes ainda pode-se ocorrer alguns problemas de saúde no paciente devido a infecções, principalmente pelo quê? Pela formação de biofilme. A biofilme nada mais é que uma comunidade de bactérias, né? As bactérias elas vão se depositar na superfície do catéter, do dispositivo, e essas bactérias elas são autossuficientes, então elas não precisam do organismo do paciente para se reproduzirem. Elas mesmas produzem tudo aquilo que ela precisa para se reproduzir. Muitas das vezes que é a partir de açúcar, de gordura, né, do corpo humano. Então esses biofilmes eles se formam na superfície do dispositivo e as bactérias elas vão se autorreproduzindo ali, mesmo que tenha alguma deficiência de nutriente no corpo do paciente. Então se é um paciente que já está debilitado, com uma saúde mais fragilizada, geralmente ele tem uma queda na produção de nutriente do seu organismo, de vitaminas e tudo mais. E isso faria com que as bactérias elas tivessem uma proliferação mais lenta. Mas no caso de biofilme, não. Como ele está depositado ali em uma superfície do dispositivo, do catéter, ela forma esse filme protege ela de qualquer agressão e ela ali dentro ela se torna autossuficiente. Então isso acaba sendo um problema bem grande para essa parte aí de dispositivo como o catéter. Né? E ela também é autorresistente, então qualquer tratamento com antibiótico, algo mais forte, acaba que não surte tanto efeito. A bactéria permanece ali e isso continua gerando infecções e problemas para o paciente que está recebendo o catéter. Uma das estratégias para isso será falado até mesmo nos tópicos à frente. Eu vou deixar para explicar num próximo tópico como que pode-se combater a formação desse biofilme, né? Que será através de revestimentos antimicrobianos. Esses revestimentos eles estão já junto no dispositivo, então vai impedir que a bactéria ela se prolifere, que crie esse biofilme, então ela não vai ter resistência a qualquer outro tipo de tratamento. Eu vou deixar para explicar um pouquinho mais no próximo slide.
desenvolvimentos de materiais com resistência a biofilmes e incrustações. Como eu disse anteriormente, o combate a biofilmes ele está em desenvolvimento e pesquisa também. É algo muito importante justamente para evitar qualquer outro problema e agravamento de saúde por parte do paciente com o uso de catéteres ou outros dispositivos que sejam inseridos dentro do corpo humano. E também tem essa parte de incrustações, que é algo que acontece bastante, principalmente na parte de sistema urinário e trato renal. Como há muito líquido no nosso corpo que passa por essas partes do sistema urinário e da parte renal, esses líquidos eles carregam muitos sais minerais, muitos compostos minerais que são expelidos na urina, são tratados pela bexiga, passa pelo rim e em seguida saem na uretra e canal urinário, né? Isso pode ocorrer na incrustação desses sais na superfície do dispositivo. Então é muito importante que hoje em dia o design desses dispositivos se é trabalhado muito essa parte de design, alguns biomateriais, alguns compósitos que forneçam algumas características que não proporcionem essa incrustação, porque isso tende a ser um problema. O depósito desses sais na superfície do dispositivo, do catéter ou outro dispositivo inserido no corpo humano, ele pode acarretar nessa incrustação e a incrustação vir a gerar cristais, desconforto no paciente, algum tipo de infecção, inflamação. Então, o quadro que o paciente tem, ele pode ser agravado por isso, né? Então, esses dois pontos estão sendo muito pesquisados, muito trabalhado no desenvolvimento, justamente para melhorar tanto a manutenção do catéter, dos dispositivos, quanto a qualidade de vida do usuário, do paciente. Né? Materiais com propriedades antimicrobianas é para o combate dos biofilmes, onde eles precisam impedir que a bactéria, quando ela se depositar sobre a superfície do catéter, ela não venha a proliferar, não venha a criar o biofilme e criar ali uma colônia. Então, geralmente, esses catéteres, dispositivos, eles podem ser produzidos com nanopartículas de prata. A prata ela é uma inibidora da formação de colônia bacteriana e a vida da bactéria em si. Então, se o dispositivo ele é produzido com prata, quando a bactéria se depositar sobre ele, ali na superfície, ela não vai conseguir ter toda aquela atividade microbiana e se reproduzir. Né? A prata ali contida nesse dispositivo vai acabar matando a bactéria, tornando o dispositivo mais estéril mesmo dentro do corpo humano. As outras características, superfícies texturizadas e não aderentes, materiais com resistência a incrustações, materiais com propriedades hidrofílicas, é justamente para evitar o depósito de componentes minerais sobre a superfície do dispositivo, do catéter ou algo assim. As propriedades hidrofílicas, elas são bastante importantes para auxiliar na manutenção do catéter, porque como ela tem afinidade por água, o catéter ele ficaria mais fácil de ter a manutenção para o usuário. Então, como ele tem a atração por água, como ele é hidrofílico, o que acontece? Com a passagem da água ali, da própria urina, a água do próprio organismo, ela vai limpando as paredes do catéter. E isso facilita com que os minerais eles sejam expelidos, eles não fiquem sendo depositados. Se você produz um catéter, um dispositivo que não tem essa característica, fica muito mais difícil do próprio organismo fazer a limpeza, essa limpeza dele, essa manutenção, essa automanutenção, né? Que os minerais vão ficar sendo depositados na superfície, conforme for passando o líquido, a urina, esse tipo de solução, não vai conseguir remover com facilidade o mineral. Então ele vai sempre ficar incrustado ali, às vezes pode começar a fechar o canal do catéter, pode dificultar muito. Então isso vai gerar o quê? Mais manutenção da aplicação desse tratamento no paciente,
mais desconforto no paciente, porque pode ter uma certa dificuldade de urinar, pode sentir dor, pode acarretar, de repente, algum tipo de pedra no rim, alguma infecção, alguma inflamação. Então, essa característica de materiais com propriedades hidrofílicas acaba sendo bem interessante e bem importante para o bem-estar do paciente e para a vida útil do catéter e do dispositivo que é aplicado dentro do corpo humano. Tendências futuras na utilização de materiais inteligentes em sistemas urinários. Bom, enquanto nos dois últimos slides nós falamos de tecnologias que estão em desenvolvimento para uso em um curto prazo, aqui nesse último slide nós falamos de tecnologias para um médio a longo prazo, né, para ser aplicado aí daqui a um bom tempo para catéteres, para sistemas urinários, outros dispositivos de uso nessas regiões, e também isso acaba se espalhando para outras aplicações do corpo humano. Mas essas tecnologias, elas tendem a ter um avanço tanto de medicina e qualidade de vida para o paciente, que hoje não é nem pensado. A gente fala aí até mesmo de um diagnóstico com maior precisão e com um tempo menor para tratamento. Então, você acaba descobrindo algumas doenças através desses sistemas aí, desses biomateriais, com muito mais facilidade. Isso vai auxiliar muito a medicina. Nós estamos falando aqui, eu vou citar apenas 3 das principais tendências para essa aplicação de catéter e sistema urinário, tá? A primeira que são os sensores incorporados em dispositivos urológicos. Esses sensores, nanosensores, para falar a verdade, eles vão ser incorporados dentro de uma matriz para ser fabricado um catéter, uma sonda, uma bolsa, algo do tipo. E quando colocado na região em questão, isso vai auxiliar no monitoramento dos padrões fisiológicos ali daquela área. Então, nós estamos falando de um catéter no sistema urinário. Esses nanosensores, eles vão ficar ali mapeando, monitorando como que é a região do corpo humano do paciente, como que ela se comporta, e caso tenha algum tipo de variação, alguma mudança, nesses nanosensores eles podem reportar para um equipamento e o médico consegue diagnosticar alguma anomalia ali com mais facilidade, num tempo menor. Às vezes o próprio paciente pode ter o equipamento que faça essa leitura, então esses nanosensores seriam importantes para isso, para monitorar os padrões fisiológicos e também a parte urinária. Como que é as substâncias da urina do paciente, né? Quando aplicado o catéter, a urina ela vai sempre passar por ali, então esses nanosensores faz a leitura da urina com frequência, sempre que o paciente for urinar, então vai ter toda a característica dela, sais minerais, pH, de repente densidade, não sei a fundo como que funciona, mas seria isso. Então, se amanhã o paciente vai urinar e tem condições muito diferentes da urina, esses nanosensores eles já reportam para um equipamento, já deixa o médico ciente, o paciente ciente, então já pode se iniciar um tratamento com mais agilidade, né, com mais rapidez. Depois temos os biomateriais com capacidade de resposta a estímulos específicos. Esses biomateriais, quando a gente fala, também pode ser catéter, praticamente feito como o anterior, né, dos nanosensores. O catéter ele pode ser fabricado junto com nanodrogas, nanomedicamentos, que ele pode ser liberado em alguns estímulos específicos. Por exemplo, uma mudança brusca de pH. Então, vamos supor que a urina do paciente ela tem um pH ali um pouco mais ácido, de 5 a 7, 5 a 6, e quando houver uma desregulagem desse pH da urina, por exemplo, fica mais alcalino,
Então, o catéter que já contém a droga, já contém o medicamento, ele acaba sendo programado para reagir com o pH mais alcalino da urina e faz a liberação do medicamento, combatendo alguma infecção, alguma inflamação que tenha ou alguma bactéria. Então, isso acaba facilitando também. Outro exemplo disso seria a mudança de temperatura. Então, um biomaterial, um catéter, uma sonda que for fabricado com alguma droga que reaja com a diferença de temperatura do corpo humano, também vai fazer a liberação do medicamento, combatendo aquilo que está causando essa mudança de característica da região. Então, a gente sabe que quando o corpo humano começa a ter um aumento de temperatura, é porque ele está tendo alguma infecção. Então, se naquela região do sistema urinário tem um catéter já fabricado com nanodrogas e começa a ter um aumento de temperatura naquela área, que muitas das vezes a gente não consegue simplesmente medindo pelo lado de fora com o termômetro embaixo do braço, o próprio corpo humano já começa com essa mudança de temperatura a acionar o funcionamento da nanodroga. Então já é um combate mais ágil para alguma infecção. Infecção urinária, infecção de bexiga, infecção de rim, algo desse tipo. Auxilia muito a medicina também num tratamento precoce. E agora os nanomateriais funcionais é algo que vai promover para a medicina um avanço muito grande, é um desenvolvimento que vai auxiliar muito, principalmente no tratamento de câncer. Esses nanomateriais funcionais, eles podem ser projetados especificamente para selecionar células cancerígenas ou algum agente patogênico, algo que vai causar alguma doença em alguma região. Então a gente sabe que muitos homens sofrem de câncer de próstata, né, que próstata faz parte ali do sistema urinário também. Então, se você tem um nanomaterial funcional, ele pode ser configurado para reagir, para identificar uma célula cancerígena, por exemplo. E isso vai auxiliar muito no tratamento desse tipo de doença, de câncer, câncer de bexiga, infecções, algo mais complexo da condição urinária de um paciente. E esses nanomateriais eles podem ser configurados para isso. Então, auxilia muito a medicina em diagnóstico e tratamento precoce. Outra observação que eu coloco é o uso de componentes de biomateriais, fabricados através de impressora 3D. E isso facilita muito, porque você pode fazer catéteres e dispositivos personalizados de acordo com a fisiologia de cada paciente. Então você não fica naquilo que tem que usar algo padrão, né? Porque os equipamentos, os dispositivos, os catéteres padrões, eles seguem uma linha de produção. E se você tem um paciente com uma característica muito diferente no sistema urinário, acaba que você não consegue usar com eficiência um catéter, algum dispositivo, justamente por causa da configuração dele. Ele já é configurado de um único jeito, tem que ser aplicado, inserido no paciente de um único jeito, então torna muito difícil, né? E se você consegue produzir um de acordo com o organismo daquele paciente, se torna muito mais eficaz o tratamento, a manutenção desse catéter, a vida útil dele, a qualidade de vida do paciente também. E isso acaba sendo muito promissor, essas 4 aplicações. Isso é para algo de médio a longo prazo, mas com poder de revolução na área de medicina e também de materiais muito grande. Aqui encerramos nossa apresentação.